Olá, irmãos, graça e paz. Estamos de volta com o nosso estudo e hoje, continuando, nós paramos no texto em que estávamos comparando Isaías 14, 21 com Ezequiel, onde nós estávamos falando que parece um texto contradizer o outro. Um fala que os filhos deveriam ser mortos por causa dos pais para não encher a terra. Lembra que nós paramos aí. Quem não assistiu o vídeo anterior, assiste o vídeo anterior para entender. Esse é o segundo que eu estou fazendo desse texto. E o outro que diz que os filhos estavam dizendo: os pais comeram as uvas e os dentes dos filhos é que se embotaram. Então, eu estava falando como a gente interpretar esse texto de Ezequiel à luz do Êxodo 20, que fala que os pais seria a maldade dos pais seriam visitados nos filhos até a terceira e quarta geração. Pois bem, então vamos ao texto. Por causa da maldade de seus antepassados, matem seus filhos, a fim de que eles não venham governar a terra e encher o mundo de cidades. É o que diz o texto 14, 21 de Isaías. E o outro texto é o de Ezequiel 18, 2. Que tendes vós que acerca de Israel, de proferirdes esse provérbio, dizendo: os pais comeram as uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Muito bem. Isso porque os filhos certamente continuaram nos pecados dos seus pais, Então, nos mesmos pecados que, por meio de crença da cultura, da tradição, continuaram praticando os mesmos pecados, Nós, no mesmo pecado que herdamos por meio de crença, de cultura e de tradição, por aí vai. Pois nós sempre herdamos as crenças e tradições oriundas das nossas culturas, do lugar onde vivemos. Todos nós sabemos que isso é real. O texto de Ezequiel, ele está falando de algo diferente do texto de Isaías. A Bíblia toda, ela precisa concordar com um versículo, e um versículo precisa concordar com a Bíblia toda, não pode haver contradição. No verso 4 de Ezequiel, capítulo 18, diz que a alma que pecar, essa morrerá. O que significa que ainda não pecaram, pois se o verbo está no futuro, então não havia pecado. Ou seja, se pecarem, ainda estão sendo aqui advertidos, porque não havia cometido o pecado ainda, Então, estão sendo advertidos que se continuasse sem se arrependerem, serão ou seriam mortos. Então, vamos ver o texto. Eis aqui todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel, capítulo 18 e verso 4. Então, aqui cabe uma pergunta. Toda alma que peca morre? Pensa comigo.
Nós sabemos que não, né? Pois tem muita gente pecando e estão vivos, ou não? Claro, né? Mas se dissermos que é no sentido espiritual, então a coisa piora muito mais ainda. Fica muito mais difícil. Se for isso, então não tem ninguém salvo. Pois nós pecamos mesmo depois de regenerados. Mesmo que sejamos salvos, ainda temos o problema de estar no corpo e pecamos ainda. Agora veja o que diz a Bíblia, Eclesiastes 7:20. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Então, está todo mundo no mesmo barco, né? Vamos ver ainda 1 Reis 4:46. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregarem às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativo até a terra inimiga, longe ou perto esteja. Nota que o texto diz, pois não há homem que não peque. Ainda tem mais um texto que é o de 1 João 1:8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Nós temos que harmonizar isso com o que está em Ezequiel. Então só nos resta aqui um sentido que é o sentido físico, né? Este é o sentido que Ezequiel está falando. Há uma outra pergunta que podemos fazer. E a pergunta é a seguinte: toda pessoa que está sob efeito de maldição, ela morre? Pensa comigo. A resposta é não. Né? Na maioria das vezes, a maldição ela tem por objetivo causar sofrimento até o tempo da partida da pessoa deste mundo, até que o tempo de partida dela chegue. É só ler com atenção Deuteronômio, capítulo 28, do verso 15 ao 68. O texto é muito claro que a maldição viria por causa da desobediência, até que se consuma da terra, o que mostra que é um sofrimento gradativo. Então, eu gostaria de ler o capítulo 28 e o verso 20 de Deuteronômio. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que seja destruído e repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras, com que me abandonaste. Deuteronômio 28, verso 20. O texto de Ezequiel, como já disse, primeiramente ele está se referindo aos babilônicos que invadiram Judá quando Judá estava praticando pecados e os profetas advertiram a eles e eles não se arrependeram. Deus disse que enviaria eles para o cativeiro e enviou os babilônicos contra Judá como juízo, né?
como vara de disciplina, Deus matou muito dos judeus por causa de seus pecados, através da guerra. Grande quantidade morreu de fome, outros morreram de doença, de peste, por causa do cerco da cidade. Pessoas comeram os próprios filhos de fome. Mulheres comiam os filhos, comiam a placenta que saía enrolada na criança, diz o texto, não é? E o que acontece? Se você ler a história de Flávio José, falando sobre esses períodos, você vai ver isso. E aí, muita gente morreu por causa do pecado cometido, que não se arrependeram. É isso que o texto está se referindo aqui. Muitos morreram à espada, né? Pois bem, portanto, Ezequiel está falando de morte física. Cada um pagou com a vida pelos seus pecados e desobediência a Deus. No capítulo 39 de Jeremias, Deus promete trazer o povo do cativeiro. E o que aconteceu? Deus o trouxe de volta, né? Muitas pessoas morreram de fome, de peste, de fera, por meio de espada. E em segunda mão o texto está se referindo à pena capital. O transgressor da lei era condenado à morte dependendo da transgressão que ele cometia. Se ele fosse condenado, ele era punido com a pena de morte, alguns tipos de pecados. Ezequiel capítulo 18, do verso 5 ao verso 9, sendo, pois, o homem justo, fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel. Deus é bem categórico. Nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua menstruação. Presta atenção nessas menções aqui. Dois pecados aqui mencionados, idolatria e adultério, era punido com pena capital. Pertencia à lei moral. O terceiro pecado aqui mencionado, não se chegar à mulher, né, na menstruação, fazia parte da lei moral. Ou melhor, fazia parte da lei cerimonial. O verso 7, não oprimindo ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, não dando seu pão ao faminto, e cobrindo ao nu com veste. Não oprimir aqui, devolver o penhor, tem a ver com a lei civil. Inclusive a roupa podia ser penhorada. Deuteronômio 24, 13. Não oprimir o próximo, lei civil. Dar pão ao faminto, cobrir o nu, tem a ver com solidariedade. Tem a ver com o social. Então veja, eu vou ter que terminar o meu vídeo aqui, que ele está ficando grande já, né? Então eu vou voltar no terceiro vídeo. Você vai parar aqui, você vai depois na sequência. Então nota que ele está falando de lei, de pena capital, e não da perca da vida espiritual. Deus abençoe. Eu volto num próximo vídeo, em nome de Jesus.